Fala aí, cara, beleza? Então, nessa aula 4, eu vou dar uma pausa e com você olhar essa fórmula do R0 igual a beta sobre gama. Foi uma fórmula que a gente viu lá na nossa aula sobre o modelo SR. E eu fiquei devendo para você uma explicação do porquê que essa fórmula que eu defini para o R0, ela é justamente... ela carrega justamente o significado biológico que a gente definiu lá na primeira aula. Então, isso aqui é uma recapitulação do que a gente viu até agora. Então, se você ainda não estudou as aulas 1, 2 e 3, vale a pena você parar e ver essas aulas antes de ver a aula 4. Né? Então, a gente tinha, por um lado, o modelo SR, vou colocar ele aqui em destaque para você agora. Nesse modelo SR, a gente viu, né, numa aproximação, subir um pouquinho aqui, a gente viu aqui numa aproximação, né, em que o número inicial de suscetíveis, né, fosse, no caso, comparável com o tamanho total da população, que é dada por N. Então, esse termo S sobre N aqui ficaria aproximadamente igual a 1. No final das contas, você teria uma equação diferencial ordinária cuja solução é uma exponencial, né? E eu, né, no caso, meio que arbitrariamente, coloquei o gama em evidência e chamei o beta sobre gama, né, que é essa expressão que a gente obteve, de R0. Né? E aí o que a gente meio que verificou, mais ou menos pela análise desse gráfico, né, da função exponencial, é que se R0 fosse maior do que 1, você teria, a princípio, um crescimento exponencial, e isso caracterizaria o surgimento de uma epidemia, né, ou de um surto. E se o R0 fosse menor do que 1, você não teria epidemia. Bom, então essa foi uma análise matemática, pura e simplesmente, que deu origem ao conceito de R0 matemático, digamos assim. Né? Eu não estou falando absolutamente nada sobre a definição biológica do R0, que foi o que a gente estudou na primeira aula, né? Foi o primeiro conceito que eu introduzi para vocês nesse nosso programa de modelagem. Né? E eu coloco de novo aqui a definição do R0, talvez eu tenha alguma palavra ou outra lá da aula 1 seja diferente, mas o sentido é o mesmo. Né? O R0 ele é o número médio de infectados que um indivíduo inicialmente infectado gera, né, numa população de suscetíveis, ou seja, todo mundo saudável, todo mundo suscetível à doença, chegou infectado durante o período de infecção, ou seja, ao longo da vida, né, entre aspas, né, como infectado, esse cara infectou outras pessoas. O que a gente quer saber é, em média, quantas pessoas foram. E esse número ele é crítico para o estudo de epidemias, e é conhecido como o número reprodutivo básico, o R0, como a gente viu lá na aula 1. Então, o meu objetivo aqui nessa aula é de alguma forma, conciliar essas duas coisas, né? Conciliar essa visão matemática com essa definição biológica. Né? Por que, afinal de contas, né, considerando o modelo SR, e aqui a gente vai estar falando do modelo SR, por que raios? Essa fórmula aqui, ela carrega justamente o significado biológico do R0. Tá bom? Então, eu vou fazer essa continha aqui para você. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar a equação dos infectados, né, vou pegar essa equação aqui, e eu vou discretizar ela no tempo. Eu vou discretizar a derivada, ou seja, eu vou pegar aquela aproximação da derivada como uma diferença, né, de infectados sobre a diferença do tempo. Ou seja, eu vou pegar um t, tá? Vou pegar um t que vai me representar um tempo qualquer. Daqui a pouco a gente vai dar uma fixada nele, mas vamos escrever assim só para facilitar o entendimento. Né? Você tem um ΔT, que seria um intervalo. Então, aqui no caso, o tempo seria um instante. Um instante. E aqui seria um intervalo de tempo. Então, pela discretização da derivada, né, a nossa derivada com relação ao tempo da população
de infectados, ela pode ser escrita da seguinte forma. Tá? Vou escrever aqui e você vê se você concorda, né? I de t mais ΔT menos I de t sobre ΔT. Tá bom? Isso aqui a gente chama de discretizar uma derivada, né? Lembra, quando a gente definiu a derivada em cálculo 1, o que a gente pega é justamente o limite dessa quantidade aqui, né? Quando ΔT vai para zero. O que agora eu estou falando é o seguinte, eu pego um ΔT fixado, né? E eu estou escrevendo ou aproximando a derivada através desse quociente. É uma aproximação, né? Eu vou pegar e vou substituir na EDO e vou simplesmente reescrever agora o lado direito dessa EDO aqui, tá? Apenas simbolizando esse meu instante de tempo t. Você vai ver que com esse esquema, né, o que eu estou fazendo é basicamente achando uma fórmula para o cálculo do I num tempo t mais ΔT, dado que eu sei o valor do I no tempo t. Né? Então, apenas substituindo aqui, não estou fazendo nada demais. Do lado direito eu só coloquei aqui o que é a equação diferencial ordinária. E pronto. E aí, essa é a equação que eu tenho. E o que eu vou fazer é isolar o I de t mais ΔT, colocar ele em função do I de t. Tá bom? Apenas um parêntese aqui. Se você já está acostumado a resolver equações diferenciais ordinárias no computador, né, ou simular a solução numérica de uma EDO, isso aqui que a gente está fazendo é como se fosse o método de Euler, né, bem bambalalão, bem basicão, mais simples possível. Né? Então, se você, por acaso, tem interesse em saber como que a gente simula uma EDO no computador, a gente precisa fazer alguma coisa desse tipo aqui, uma discretização, até porque a máquina, né, o computador, ele não conhece esse conceito de derivada, né? O conceito de limite é uma coisa abstrata, filosófica, que um computador não entende. O computador só sabe fazer operação, só sabe somar, subtrair. Então, voltando aqui à nossa análise, né? Então, vou fazer o seguinte, é como se eu estivesse aqui até fazendo o trabalho do computador aqui, quando a gente resolve a EDO numericamente. Né? Então, vou passar o ΔT para cá, multiplicando esse termo da direita, e o I de t para lá, simplesmente somando. Né? Então, vou ficar com I de t mais ΔT. Vou fazer já a distributiva aqui. Beta S de t, I de t, dividido por N, menos ΔT, gama I de t. Tá bom? Então, depois você faz essa continha e vê se você concorda com o que eu falei. Beleza? Então, tá aí tudo bem? Só um algebrismo. Agora, a gente vai voltar lá para a equação, porque eu quero falar um pouco sobre esse nosso parâmetro gama. Tá? O gama, ele, como eu tinha falado lá na aula 2 sobre o modelo SR, ele é um camarada que dá uma taxa de recuperação, né, do indivíduo infectado. Ou seja, você vê que aqui a população de recuperados, né, a gente falou pouco sobre ela, né, mas é simplesmente o seguinte, ela vai crescer na medida em que os infectados forem se recuperando, forem se curando da doença e não transmitindo mais. E esse processo, ele ocorre a essa taxa gama. Né? Então, se você parar por um segundo e fizer uma análise de dimensão, você está vendo o seguinte, aqui, por um lado, eu tenho a derivada, né? A derivada do número de casos, ou seja, o número de pessoas. Então, aqui eu tenho número de pessoas, né, sobre tempo, certo? E aqui do lado direito eu tenho o número de pessoas, que é o número de infectados, vezes gama. Então, o que a gente concluiu daqui? Né? Eu vou fazer lá embaixo. O que a gente concluiu? Né? Eu vou puxar aqui para baixo aqui, essa análise para continuar aqui. Nós concluímos dessa análise da equação dos recuperados que a unidade do gama ela deve ser 1 sobre tempo. Tá? Para poder bater o lado esquerdo da equação com o lado direito da equação em termos de dimensão. Tá? Então aqui a gente está falando de dimensão. Ou seja,
se gama tem uma dimensão de 1 sobre tempo, então 1 sobre gama tem uma dimensão de tempo. Ou seja, isso aqui é uma coisa meio profunda, tá? E é uma coisa que não dá para entender profundamente só olhando o modelo SR. Você precisaria ir um pouco nas origens do modelo SR, que foge um pouco dessa aula de hoje. Mas 1 sobre gama é um tempo, né? É um tempo médio. E ele é justamente o tempo médio em que um indivíduo fica nessa classe de infectados até ele migrar para a classe de recuperados. Tá? Então, novamente, isso tem a ver com uma distribuição exponencial. Quem estuda probabilidade ou estatística já viu isso, e tem um pouco a ver com a origem probabilística e estocástica do modelo SR. Mas, por enquanto, por aqui, o que a gente vai fazer é aceitar isso que eu estou falando. Né? Então, o que eu estou falando é que 1 sobre gama, eu vou escrever aqui, é o tempo médio em que um indivíduo permanece infectado. Tá bom? Então, essa é uma verdade que eu estou pedindo para você assimilar no momento. Tá? Bom, mas isso é uma coisa muito interessante, porque, veja bem, lembra lá da definição do R0? Não tinha um tal de um tempo, né? No tempo em que o cara estava infectado, eu fico falando, né? A vida do cara, a vida de infectado do camarada. Esse tempo, ele é justamente 1 sobre gama. Entendeu? Esse tempo, ele é justamente 1 sobre gama. Ou seja, 1 sobre gama, ele precisa entrar na nossa análise se a gente quiser olhar para essa equação branca aqui que eu escrevi sob a perspectiva do R0. Tá? Então, isso é uma coisa para você meditar um pouco. Tá bom? De novo, eu não estou dizendo que é natural entender o que eu escrevi aqui em amarelo. Tá? Eu estou pedindo para você me dar um voto de confiança e aceitar isso. Bom, então o que eu vou fazer é o seguinte. Bom, vamos voltar para a definição, né, do R0. Eu tenho aqui um número médio de infectados gerado por um indivíduo inicialmente numa população de suscetíveis durante o período de infecção. Né? Então, a gente já viu aqui que durante o período de infecção, ou melhor, esse período de infecção, a gente está falando que ele tem uma duração média de 1 sobre gama. Tá? O que eu quero fazer? Eu quero substituir, né, tentar substituir algumas coisas daqui dessa definição, transformar ela num mathematiquês aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fixar o tempo t igual a 0. Então, eu vou fixar aqui. Né? Aqui eu estou falando do início, né? Inicialmente. Então, vamos pegar t igual a 0, né? O momento inicial de infecção. Vamos pegar o intervalo de tempo igual a 1 sobre gama. Né? Então, vamos pegar o intervalo de tempo igual a 1 sobre gama. Vamos assumir que nós temos um infectado nesse tempo 0, ou seja, no tempo 0 é o tempo em que você tem um infectado. E vamos assumir que essa população ela é inicialmente suscetível. Né? Ou seja, por uma aproximação, vamos assumir que a população de suscetíveis no tempo 0 é o tamanho total, é igual à população total. Né? Os tamanhos são iguais. Substituindo esses camaradas aqui, verdes, nessa equação aqui, o que a gente vai obter? Vamos ver? Então, eu vou ter I. No caso, vai ser I de 0 mais ΔT. Não é isso? Vou só substituir aqui, vamos ver. I de 0 mais ΔT é igual a I de 0 mais
de 0 mais ΔT. Eu não estou substituindo ainda, né? Estou só reescrevendo aqui porque ela acabou ficando deslocada. ΔT beta. S0 I0 sobre N, certo? Menos ΔT gama I0. É isso? Isso. Só botei o tempo T0 aqui. Pronto. Agora, vamos lá. O nosso ΔT é 1 sobre gama e o nosso I0 é 1. Então, aqui eu vou ficar com I de 1 sobre gama, que é esse tempo, né, em que o cara permanece infectado. Ou seja, eu estou aqui agora, virou o quê? O número de infectados na população após esse tempo. Né? O I0 é 1, certo? Aqui ficou ΔT é 1 sobre gama vezes beta vezes S0. Opa, meu S0 eu aproximei ele, né? Então aqui já é uma aproximação. Deixa eu fazer assim. Então aqui já é uma aproximação. N vezes 1 sobre N menos o ΔT aqui é 1 sobre gama vezes gama menos I0, que é 1. Então aqui eu fiquei com 1. Esse camarada aqui é 1, que vai cancelar com esse 1 aqui, tá vendo? Cancelou dos dois lados, certo? E vai ficar... então, isso aqui ficou... Ó, o N cancela com esse N aqui. Isso aqui dá beta sobre gama. Vá lá, senhores. Vá lá. Esse não é justamente o cara que nós definimos como R0? Certo? Não é esse justamente o cara que a gente tinha definido? Então, veja bem, olha o que eu fiz aqui para você, né? Eu espero que eu tenha te convencido de que essa fórmula beta sobre gama, ela não só tem um significado matemático, que a gente chamou de R0, não é só a definição matemática de um R0 abstrato, mas ele é justamente o número aproximado de infectados numa população inicialmente suscetível, onde um infectado entrou e lá permaneceu pelo tempo médio em que ele fica infectado, que é 1 sobre gama. Ou seja, veja que essa aula, né, essa conta que a gente fez para você hoje, ela é uma conta de meio que um tira-teima, né, um noves fora. Veja, lá na aula 2, na aula 1, eu defini um conceito biológico. Eu quero o R0. Só falei, só blá blá blá, só biologia, né? Só epidemiologia. Na aula 2, eu defino um tal de modelo SR e defino um R0 matemático. Então, assim, você não pode aceitar isso, entende o meu ponto? Você tem que parar e se questionar do porquê que esses dois conceitos eles se unificam, né? Por que uma coisa é equivalente à outra. E essa conta que eu fiz hoje para você mostra isso. Tá bom? Essa foi uma conta que por um acaso, eu nunca vi ela sendo feita em livros. Eu acabei escrevendo ela na minha dissertação de mestrado. Achei ela uma conta bem bonitinha, bem simples, e que traz esses dois conceitos para um único significado. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui. Valeu? Um abraço.